meus amados irmãos, com a paz do Senhor. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas em nosso canal. Você que está assistindo a primeira vez, te convido a você se inscrever em nosso canal. Toda semana nós postamos a Escola Bíblica Dominical. E você também é nosso convidado a participar da Escola Dominical todos os domingos pela manhã, de 8 às 10. Venha aprender a palavra de Deus, crescer na graça e no conhecimento do poder de Deus. Amém? Amados queridos irmãos, nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2022 com o seguinte tema: a supremacia das Escrituras. Ela é inspirada, inerrante palavra de Deus. Amados queridos irmãos, nós vamos estudar a lição 9. Nós vamos estudar o seguinte tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Antes de nós entrarmos nessa lição, eu quero fazer um aviso para os irmãos. Amados queridos irmãos, a escola dominical, talvez ela vai ser chegada para os irmãos no YouTube, ou antes ou depois. É porque eu estou com problema na conexão da internet. Essa semana, queridos amados irmãos, estou sem internet. E eu estou providenciando outra operadora para instalar a minha internet. Então, essa semana eu estou sem internet. Tá bom, amados irmãos? Então, quando voltar, ela pode ser estar aí no YouTube depois ou antes. Eu quero pedir aos irmãos perdão e a compreensão de todos. Amados queridos irmãos, essa lição será dia 27 de fevereiro de 2022. Com o seguinte tema: as histórias e as poesias falam ao coração. Então, nós vamos falar hoje sobre as poesias. Nós vemos que o livro de Jó, ele é poético. Aqui fala o textuário: estou aflitíssimo, vivifica-me o Senhor, segundo a tua palavra. Salmo 119, versículo 107. Você que tem a revista, já está na revista esse texto. E você que não tem a revista, abre sua Bíblia em Salmo 119, versículo 107. Então, amados irmãos, esse estudo é para aqueles que têm a revista e aqueles que não têm a revista. Então, eu leio aqui na revista o texto bíblico, e aquele que não tem a revista lê na Bíblia. Vamos ler aqui na Bíblia agora para aqueles que não têm a revista da Escola Dominical. Salmo 119, versículo 107. Fala o seguinte: estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que a palavra fala até o coração. Nós vemos que a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E aqui fala: a verdade prática. Os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divina. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Então, amados irmãos, nós vemos que os livros históricos começa, aqui nós vemos, amados irmãos, que o livro de histórico começa no livro de Juízes, depois 1 Samuel, 2 Samuel. Então, amados irmãos, aqui vai falar sobre os juízes e os reis. Nós vemos que houve, aqui a Bíblia diz, e no livro de Juízes, nós vamos abrir aqui no livro de Juízes, aqui fala: o livro de Juízes fala da história de 12 homens e mulheres que libertaram Israel dos seus opressores. Então, amados irmãos, houve 12 homens, juízes, que libertaram o povo de Israel. E o último rei foi, juiz, foi Samuel. Então, nós vemos, amados irmãos, que o livro de Juízes fala sobre os livros de Juiz. E nós vemos que os livros poéticos começam no livro de Jó. Nós vemos que o livro de Jó, ele começa a história do sofrimento de Jó. Nós vemos que o sofrimento de Jó foi real.
E aqui fala que o livro de Jó fala. O livro de Jó conta a história de um homem de Deus. Mas somente drama de uma pessoa que vai à riqueza, à extrema miséria. Então nós vemos que ele tinha toda a riqueza, ele tinha fazenda, tinha seus servos que ajudavam ele. E aqui fala a história de Jó. Fala a sua riqueza. Fala, Satanás queria tocar até na sua saúde. E em todo momento ele louvava o Senhor. Até sua própria esposa diz, amaldiçoe-te Deus e morra. Ele diz, sei que meu Redentor vive. Nós vemos que Jó, ele venceu todas as provações. Até os seus amigos, vezes ajudar ele, desprezaram ele. Nós vemos, ele faz que desprezou Jó. Foi os seus amigos, vezes ajudar Jó, desprezaram Jó. Então, nós vemos que o livro de Jó, no capítulo 3, fala sobre Jó amaldiçoou o seu nascimento e lamenta a sua miséria. Aqui é um poema, ao qual o Jó fala sobre o seu sofrimento. Nós vemos, amados irmãos, por que Jó amaldiçoou o seu nascimento? Por causa do sofrimento, por causa da sua fragilidade, porque ele estava sofrendo fisicamente. Mas ele não estava amaldiçoando a Deus, estava se lamentando pelo seu sofrimento. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que os livros históricos são os livros de juízes, que é os 12 livros, os 12 juízes e o último juiz, então são 13 juízes, o último juiz foi o profeta Samuel. E os livros poéticos falam do livro de Jó. Então, Jó 3 fala sobre o sofrimento de Jó. E Jó 42 fala sobre a restauração de Jó. No princípio ele teve seu sofrimento. O Senhor provou ele. E ele venceu no último capítulo. Então nós vemos que o livro de Jó, ele é um livro antigo, antes do livro de Gênesis. Nós vemos, amados irmãos, alguns dizem que Jó foi Moisés que escreveu. Mas nós vemos, amados irmãos, que nós não temos a definição correta do autor de Jó. Alguns dizem que foi Moisés, alguns dizem que foi Salomão, alguns dizem que foi Eliú. Então, nós vemos, amados irmãos, a leitura bíblica em classe está no livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 20 e 25, depois Salmo 119, versículo 105 ao 101. Nós vamos ler, não, amados irmãos, por causa do tempo. Nós vamos entrar aqui na introdução, que vai falar o seguinte: a Bíblia faz o uso de gêneros literários para expressar a revelação divina, para contar a história do povo de Deus. Os livros históricos servem de literatura chamada de narrativa. Os livros poéticos de sabedoria. Então, amados irmãos, nós vemos aqui os livros históricos fala a narrativa, fala sobre a história. E os livros poéticos os livros de sabedoria. Igual nós vemos que o livro de Provérbios também é um livro que fala também sobre sabedoria. E nós vemos, amados irmãos, que aqui fala vou mostrar para os irmãos aqui. Aqui, ó. Esse é um livro dos sábios, ditado, um texto que tem a finalidade de ensinar as pessoas a viver em retidão. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro, ele também é poético, o livro de Provérbios. Então, o livro de Provérbios, ele começa a ensinar sobre a sabedoria. Nós vemos que ele fala também sobre o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, nós vemos que o temor, amados irmãos, não é ter medo, é ter reverência, respeito a Deus. Então, o temor torna-se a pessoa sábia. E aqui fala, recorre o texto lido. Então, nós vemos, amados irmãos, que os livros históricos são livros Juízes, 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Crônicas. E os livros poéticos, Jó, Provérbios. Então, nós vemos aqui, ó.
É a palavra-chave, coração. Então, a palavra de Deus, esses poemas, fala o coração. A história fala o coração. Então, nós vemos que a história de Samuel. Nós vamos decorrer um pouquinho, falar um pouquinho sobre a história de Samuel. Nós sabemos que começa em Juízo, mas vamos falar um pouquinho sobre o livro de Samuel. Você que tem a Bíblia em Samuel, nós vemos, amados irmãos, que Samuel começa falando sobre a Eucana e suas mulheres. Nós vemos que a Ana, ela pediu a Deus um filho. Nós vemos, amados irmãos, que aqui fala, essa tinha duas mulheres. O nome de era Ana e o nome de outra Penina. A Penina tinha dois, porém a Ana não tinha filhos. Então nós vemos que a Ana, ela era estéril, ela não podia ter filhos. Então aqui começa o 1 Samuel a falar sobre o nascimento, fala sobre a história de Samuel. E nós vemos, amados irmãos, que a Ana, ela foi até o templo do Senhor, pediu a Deus um filho. E Deus concedeu para a Ana, Samuel. Então Samuel, ele foi ungido como profeta. O profeta e também ungido também como juiz ali de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que no 2 Samuel, nós vamos decorrer aqui sobre os livros históricos que nós estamos falando nesse tema da história da escola dominical. Aqui já vai falar sobre a consagração dos reis. Então nós vemos que Samuel foi até Saul para Deus usou Samuel para ungir Saul como o primeiro rei de Israel. Mas, amados irmãos, nós vemos aqui, depois da morte de Saul, depois da morte de Saul, consagrou Davi. Mas nós vemos, amados irmãos, que Saul, ele não foi um bom rei, foi o primeiro rei de Israel. Ele não fez conforme Deus queria. E nós vemos, amados irmãos, que Davi, ele apacentava as ovelhas, ajudava o seu pai ali no campo. E nós vemos que Deus falou com o profeta Samuel para ungir Davi como o segundo rei de Israel. E nós vemos, amados irmãos, que Davi, ele era simples. E nós vemos, amados irmãos, que ele venceu aquele grande gigante. E ali ele foi consagrado como o segundo rei de Israel. Nós vemos que ele pecou contra Deus. Ele pecou pecado de adultério, de homicídio. Nós vemos que ele ficou com a esposa do rei, do soldado Urias. E nós vemos, amados irmãos, que o soldado Urias, ele era fiel ao seu rei, que era Davi. E nós vemos que ele matou o soldado Urias para ficar com a esposa de Urias, que era Batseba. Ali ele cometeu o adultério e também o homicídio de matar o seu soldado. E nós vemos, amados irmãos, que ele cometeu 2 pecados. A Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Por que ele era um homem segundo o coração de Deus? Porque ele pediu perdão a Deus. A Bíblia diz em Salmo 51, nós vemos que Salmos não é capítulos, Salmos são livros. Então, amados irmãos, Davi, ele escreveu o livro de Salmos. E nós vemos, amados irmãos, mas ele tinha as suas falhas, mas Deus usou ele, mandou mensagem para ele para escrever o livro de Salmos, inspirado através do Espírito Santo. E nós vemos, amados irmãos, que Salmo 51, nós vamos ler aqui, que fala o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então aqui ele estava pedindo a Deus o perdão, porque ele tinha cometido o pecado de adultério. E nós vemos que o profeta Natan falou com ele: se arrependa-se, porque Deus não está agradando a sua atitude. E aí, no momento, ele pediu Deus, ali no decorrer do texto, ele pedindo: tem misericórdia de mim, ó Deus,
segundo a tua benignidade. Então, amados irmãos, aqui nós vemos que Davi ele pediu perdão a Deus. Então Deus renovou o pacto com o pacto. O que é pacto? É a aliança novamente com Davi. Então, amados irmãos, nós vemos que as canções, as poesias falam o coração. E aqui fala a história do Antigo Testamento. Os livros históricos após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo para conquistar a terra prometida. Vamos ler aqui Juízes 1 e 2. Então, amados irmãos, o livro de Juízes é o livro de Juiz, que conta a história dos juízes daquele tempo, do tempo do rei do rei de Israel, do tempo da nação de Israel. Então, amados irmãos, nós vemos aqui, Juízes capítulo 1, Juízes 1 e 1 e 2, fala o seguinte: sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo que entre dos primeiros subirá aos cananeus para pelejar contra eles. E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei terra na sua mão. Então, amados irmãos, nós vemos, amados irmãos, que aqui fala sobre a conquista da terra prometida. Nós vemos, depois da morte de Moisés, ali nós vemos que houve sucessor, Josué. Nós vemos também que profeta Elias tinha também o seu sucessor, que era Eliseu. E aqui, amados irmãos, nós vemos que houve o sucessor. Depois da morte de Moisés, houve o sucessor Josué. E aqui fala que ele liderou aquele povo para conquistar a terra prometida. Então, amados irmãos, aqui é o livro da história dos juízes. Então, fala sobre a história da nação de Israel. Fala sobre a nação. Nós vemos que a nação de Israel também andava por outros caminhos. Agora nós estudamos sobre a nação de Israel, a infidelidade da nação. Nós vemos que Israel, ele andava por outros caminhos, andava pela idolatria. Aí, amados irmãos, vai falar sobre os reis. A história dos reis. Nós vamos falar mais para frente. Então, amados irmãos, aqui vai falar. São um total de 12 volumes que tratam a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 a.C., até o mesmo Esdras e Neemias, cerca de 400 a.C. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção do juízo divino. Então, amados irmãos, o Antigo Testamento fala sobre a história, o livro de Juízes fala sobre a história do povo de Israel. E aqui é a história do juiz. Primeiro ponto, amados irmãos, a parte 2. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Então, amados irmãos, houve o período que houve os juízes. Então, os juízes, eles comandaram até o tempo do profeta Samuel. Nós vemos que depois do profeta Samuel houve a monarquia. O que é monarquia? Os reis. Aí começaram a consagração dos reis. O primeiro rei foi o rei Saul. O segundo rei, Davi. E o terceiro, Salomão, o filho de Davi. E nós vemos, amados irmãos, então houve o período de cada rei. E nós vemos que não é todos os reis que foram diante, conforme que Deus queria. Nós vemos que Davi, ele fez também um pecado, mas ele se arrependeu. E nós vemos que Saul, ele não se arrependeu. Nós vemos que ele fazia sacrifício. Que quem fazia, ele como rei, não podia fazer sacrifício como sacerdote. Ele fez, amados irmãos, sacrifício como sacerdote. Então Deus não aprovou o seu sacrifício. E nós vemos que Deus tirou o direito dele de como rei e passou para Davi. E depois da morte de Davi veio Salomão. A Salomão veio a reconstrução do templo. O templo para adoração a Deus. Nós vemos que ele pediu a Deus sabedoria. Nós vemos que ele podia pedir tudo. Se ele quisesse riqueza, outras coisas.
mas ele pediu simplesmente sabedoria. E nós vemos, amados irmãos, que ele começou a infiltrar a idolatria ali no templo. E nós vemos que ele tinha 700 concubinas e 300 que fala, amados irmãos, ele tinha 300 concubinas e nós vemos que ele tinha 1000 mulheres. E nós vemos, amados irmãos, que ele pecou contra Deus. E nós vemos, amados irmãos, que ele não fez conforme a vontade de Deus. E nós vemos, amados irmãos, que o livro de Reis fala sobre os reis. Então nós vemos aqui, amados irmãos, que no livro de 1 Reis vai falar sobre os livros dos reis. Então, amados irmãos, espera só um pouquinho achar aqui, amados. Não, amados irmãos, aqui vai falar, 1 Reis, capítulo 7, vai falar sobre Salomão edifica um palácio. Então ele edificou o templo do Senhor. Mas nós vemos, amados irmãos, que ele dedicou o tempo para a adoração a Deus. Mas, igual eu falei para os irmãos, ele filtrou a idolatria. E também amou aquelas 1000 mulheres, e tinha várias mulheres. Então, Deus não agradou do seu reinado. E aqui, amados irmãos, nós vemos aqui, ó. São cerca de 400 anos da história e atuação dos 12 líderes. Nessa época, não havia rei. Então, naquela época, no livro de Juízes, não havia rei, só havia juízes. Depois de Samuel, o último juiz, depois de Samuel, aí começaram a consagração dos primeiros reis. Então o primeiro rei foi Saul, depois Davi, depois Salomão. E cada um andava como queria. Por essa razão, a nação entrou em declínio espiritual e fez que parecia mal aos olhos do Senhor. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Apesar disso, mediante o arrependimento do povo de Deus, levanta os libertadores para resgatar Israel da opressão. Essa história aponta para a fidelidade e a misericórdia. Então nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel andava por outros caminhos, mas nós vemos que Deus amava a nação de Israel.
Nós vemos que a nação de Israel era a nação escolhida por Deus. Nós vemos, amados irmãos, depois do último juiz, que é Samuel, começou a ungir os reis. Nós vemos que Deus usava Moisés para falar com o povo. Deus usava Moisés para falar com o faraó, para libertar o povo do Egito. Nós vemos que o povo ficou ali escravo, o povo de Israel. Então nós vemos que faraó, ele não queria libertar o povo de Israel. E nós vemos que Deus enviou 10 pragas ali no Egito. E nós vemos, amados irmãos, a última praga foi a morte dos primogênitos. Aí depois disso, faraó, ele veio, falou para Moisés, podia libertar o povo de Israel. E nós vemos que o povo de Israel caminhou 40 anos no deserto. Nós vemos, amados irmãos, que o povo de Israel, eles ficaram ali 40 anos. Nós vemos que Deus até mandou maná do céu para eles, o pão, para eles se alimentar. Nós vemos que Moisés, ele abriu aquela, com o seu machado, ele conseguiu dar água para aquele povo, pelo poder de Deus. Deus mandou água para aquele povo ali, mesmo ali no deserto, lugar que não tinha nada, só tinha ali, só para adorar a Deus. Mas nós vemos que Deus mandou tudo para eles. E nós vemos que num tempo eles reclamavam, mas Deus, ele foi fiel com eles em todo momento, em toda a caminhada, desde do Egito até no deserto. E aqui, amados irmãos, eu vou falar sobre a história dos reis. Eu vou falar sobre a consagração dos reis. Então nós vemos que depois do último juiz, que era Samuel, começou a consagração dos reis. Por volta do ano, então foi por volta do ano de 1050 a.C. Deus instituiu Saul como o rei. Então aqui, Saul foi o primeiro rei de Israel. Nós vemos, igual eu falei no início para os irmãos aí. Saul, ele não foi escolhido por Deus, ele foi escolhido pelo povo. Nós vemos, amados irmãos, que Deus permitiu Saul entrar ali em Israel para governar. Mas ele não fez conforme o que Deus queria. Ele fez, como eu falei no início aí, ele queria fazer o papel de sacerdote, fazer o sacrifício, se ele era rei. E nós vemos que Deus não aprovou o seu sacrifício. Então, amados irmãos, naquele tempo, era no tempo da lei. Nós vemos que o sacerdote levava o sacrifício, todo o povo que levava a oferta, levava o animal, quando o povo tinha pecado, então levava aquela oferta, então aquele animal era apresentado a Deus, o sacerdote apresentava aquele trabalho que ele fazia, o trabalho dele era apresentar, e depois que ele apresentasse, o animal era imolado, era morto naquele momento, né? Era imolado, e naquele momento era consagrado ali no altar do holocausto. E naquele momento, aquela oferta que o pecador levava era perdoado. E o sumo sacerdote fazia um sacrifício uma vez por ano ali no tabernáculo, no lugar santo dos santos. Então, amados irmãos, no lugar do tabernáculo tinha a peça do holocausto, a peça da pia de bronze, o candelabro, a mesa da preposição e a arca da aliança, onde que era o lugar santíssimo. E nós vemos, amados irmãos, que Saul, ele foi o primeiro rei de Israel. E nós vemos que Deus não aprovou o seu reinado. O segundo rei foi Davi. Davi, ele foi escolhido por Deus. Nós vemos que ele foi humilde porque ele era simples. Ele ajudava o seu pai ali a apacentar aquelas ovelhas. E Deus chamou ele para enfrentar aquele grande gigante. Então, amados irmãos, ele venceu aquele grande gigante e Deus aprovou ele como rei. E ele foi 40, cada um, então, amados irmãos, cada um desses reis, a história dos reis, o primeiro rei foi governado por 40 anos, que foi Saul. O segundo rei foi Davi, 40 anos também. E Salomão, 40 anos. Então, foi 120 anos de reinado. Então, aqui, amados irmãos, nós já estudamos, né, no trimestre
do ano passado, estudamos sobre a infidelidade da nação. Nós falamos sobre esse assunto, sobre os reis. Então, amados irmãos, aqui é histórica, a história dos livros históricos. Então, aqui continuando. Salomão lhe sucedeu após sua morte. Então, nós vemos, amados irmãos, que depois da morte de Salomão, o reinado houve dividido. O reino norte, o reino sul. Nós já estudamos isso, amados. Então, nós estamos fazendo uma revisão. E nós vemos, amados irmãos, que depois da morte de Salomão, houve a separação. Então, nós vemos que começou pelo seu filho Jeroboão, do reino do norte, do reino do sul, Roboão. E nós vemos, amados irmãos, não foi 722 a.C. houve a divisão. E nós vemos, amados irmãos, que também houve cativeiro. Nós vemos que o reino do norte foi em cativo, também o reino do sul. Nós já estudamos, amados irmãos. Então, você que quiser interessar, ver esse vídeo, está aí na playlist, no meu canal. É só você procurar infidelidade da nação. E vai falar sobre esse assunto. Nós já estudamos, então nós estamos revisando novamente. Então, não precisa nem comentar mais, porque já está aí no canal, amém? Os livros poéticos de sabedoria, vamos estudar continuando aqui, o segundo ponto. Os livros poéticos de sabedoria do Antigo Testamento. Os livros sapcionais e poéticos, 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapcionais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio de poesia. Então, amados irmãos, os livros de poesia são livros poéticos, Jó, Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Então, Jó, ele começa falando sobre a vida de Jó. Nós vemos que no livro no capítulo 3, ele fala lamentando sobre o seu sofrimento. Ele amaldiçoando o seu nascimento, mas ele não está amaldiçoando a Deus, está amaldiçoando sobre o seu sofrimento, sobre a sua doença. E no capítulo 42 fala sobre a sua restauração. Então, amados irmãos, nós vemos que o livro de Eclesiastes também ele é poético. O livro de Salmos também ele é poético, e ele também, nós vamos ver aqui. Então, amados irmãos, eu estava falando para os irmãos, os Salmos não é capítulo, Salmos são livros. Então, amados irmãos, os livros de Salmos, Davi escreveu 71 Salmos de Asaf, escreveu 12 os filhos de Corá, escreveu 9 de Salomão, escreveu 2 de Emã, com os filhos de Corá, Elam e Moisés. Então, amados irmãos, nós vemos que o autor do livro de Salmos foi Davi. Então, amados irmãos, nós vemos aqui que Salmos, ele também é cântico. Ele também significa louvores. Então, o livro de Salmos, ele é poético e também ele é cânticos. Aqui vai continuando. Ele é Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema Eclesiastes está na frase, tudo é vaidade, indicando enfermidade da vida humana. Então, quando fala tudo é vaidade, amados irmãos, tudo que não agrada a Deus, tudo que não é do agrado do Senhor. E aqui fala, o autor declara que o sentido da vida, teme a Deus e guarda os teus mandamentos. Então, teme, como eu falei no início para os irmãos, nós já falamos também nas outras lições, que temer, amados irmãos, não é medo de Deus. Temer é você respeitar, você reverenciar a palavra de Deus. Então, quem teme a Deus, ele também é sábio. E aqui fala, o livro de Provérbios fala sobre o princípio da sabedoria. Então, amados irmãos, nós vemos que Eclesiastes e Provérbios, então Provérbios fala sobre a sabedoria. E Eclesiastes fala sobre a vaidade.
Salmos, Cantares de Salomão. Salmos, em hebraico, significa louvor. Então, igual eu falei, o livro de Salmos significa louvor no hebraico. Então, louvores também, ele também é de adoração, de agradecimento a Deus. Nós vemos que o livro de Salmos, Salmo 119, é o maior capítulo do livro de Salmos, Salmo 119. Então, amados irmãos, ele também é um livro de cântico, é um livro de oração, um livro de adoração, um livro de agradecimento a Deus. Aqui fala, Salmo 39, versículo: dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. O livro de Cantares ilustra o compromisso, a intimidade e o amor a existir no casamento. Refere o plano original de Deus. Então, amados irmãos, o livro de Salmos, ele fala também sobre o marido, versículos de fidelidade, entre o marido e a sua mulher. Então, amados irmãos, o livro de Salmos, ele fala sobre dai ao Senhor a glória devido ao seu nome. Então, fala sobre a adoração a Deus. Os livros poéticos de sabedoria expressam a forma beleza e prática. Então, vemos que o livro de Salmos fala sobre a gratidão, fala sobre... Também nós vemos que nós todo mundo conhece Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada nos faltará. Então, amados irmãos, ali nós vemos que Davi se expressando sobre o livro de Salmos 23. Aqui fala, Deus é visto como um pastor cuidadoso, um guia que merece toda a nossa confiança. Então, o Salmo 23, Davi expressando que Cristo, ele é como um guia, ele é como um pastor que nos cuida em toda a nossa área, na nossa área espiritual, na nossa área financeira, na nossa área conjugal. Então, em todas as áreas, o Senhor é o nosso pastor. O terceiro ponto fala, mensagem ao coração, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve que Deus fez na vida das pessoas por meio por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Feito, favoreceu o acesso à terra prometida. Então, nós vemos aqui a mensagem do coração. Nós vemos que antes era Moisés, que conduziu o povo de Israel. E depois da morte de Moisés, houve sucessor, que era Josué, que conduziu o povo de Israel até a travessia do Jordão. E aqui fala, o feito favoreceu o acesso à terra prometida também. Deus levantou as nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda promoveu. Então nós vemos, amados irmãos, que Deus usou seus profetas, usou Moisés, usou Eliseu, Elias. Nós vemos que Elias, todo momento, falava com aquele rei, com a rainha Jezabel, com o rei também Absalão. Nós vemos que Absalão, ele caminhava o povo de Israel a outros caminhos, a outra idolatria. E nós vemos, amados irmãos, que o Senhor falou com a Jezabel, que era para deixar o povo adorar o Deus único. E nós vemos que eles fizeram também um desafio, 450 homens, profetas de Baal, e 400 de Aserá. Aí eles ficaram ali até o meio-dia. Eu quero ver qual Deus é o verdadeiro. Aquele que desceu fogo do céu é o Deus verdadeiro. Então ele desafiou com Elias, o profeta Elias. E nós vemos que houve Deus, o Deus verdadeiro, houve o fogo do céu. E Elias falou também com o profeta, com o rei, com o rei, que não ia chover 3 anos e meio. Ele orou que não ia chover, profetizou para o rei que não ia chover, e não choveu 3 anos e meio. E nós vemos, amados irmãos, que Deus usou o profeta Elias para falar com aquele povo. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus, ele continua falando. Ele continua falando com o seu povo.
Espera só um pouquinho mais, irmão. Estou procurando o texto aqui. Perdão, querido, eu falei outro nome aí, mas não é o nome que eu falei. É Acabe. Então, amados irmãos, nós vemos que Elias falou com Acabe. Para ele adorar o Deus único. Ele não adorou um Deus único. Então, amados irmãos, nós vemos que Deus falou então, com Elias, falou com Eliseu. Então, depois da morte de Elias, passou a capa para Eliseu. Eliseu continuou o seu ministério. Então, nós vemos que Elias terminou o seu ministério e passou para o profeta Eliseu. E nós vemos, amados irmãos, que houve o sucessor. Então, Elias terminou e passou para Eliseu. Então, amados irmãos, nós vemos aqui a história do povo de Israel, a infidelidade da nação. Então, nós vemos aqui, amados irmãos, que, continuando, Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo. Então, Deus usou os profetas, Elias, Eliseu, para falar com a nação, para a nação adorar o Deus único. Então, ele estava desviando para outros deuses, os deuses pagãos, os deuses da idolatria, os deuses minúsculos. Então, não estava adorando um Deus maiúsculo. Aqui fala, ele resgatou da Babilônia o remanescente, conforme o profeta fez a Davi. Foi ele que conservou a nação de Judá. E assim preparou o caminho para a vinda do Messias. Assim, segundo o nosso coração, deve aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua. Então, Deus é soberano. Então, amados irmãos, nós vemos que o povo estava andando por outros caminhos, mas nós sabemos que Deus usou os profetas para advertir, porque era um Deus, deve ser adorado, era um Deus único, um Deus verdadeiro. Então, Deus ele é soberano de todas as coisas. E aqui fala, uma mensagem de sabedoria. Deus é a fonte de sabedoria, e o propósito da sabedoria é agradar a Deus. Então, amados irmãos, para você ser sábio, para você ter a sabedoria, você deve agradar a Deus, deve temer a Deus. Então, amados irmãos, a sabedoria não é humana, a sabedoria é divina. Nós sabemos que a sabedoria não vem do homem, mas vem de Deus. Então, nós vemos que precisamos ter a sabedoria de Deus e o conhecimento humano, precisamos ter. Então, tem pessoas que têm o conhecimento, conhecem de Gênesis a Apocalipse ao pé da letra, mas não tem o entendimento. Então, amados irmãos, precisamos ter também o entendimento, precisamos ter a iluminação do Espírito Santo. Então, precisamos ter o poder de Deus na nossa vida. E aqui fala, desde o molho, todo conceito prático de certo subordinado à sabedoria divina. Dentre eles, citamos andar retamente. Então, a sabedoria ensina a andar retamente, andar conforme aquilo que está escrito na palavra de Deus. Nós vemos que a palavra de Deus, ela já é revelada. A palavra de Deus, ela é sagrada. É a palavra, é a boca de Deus falando em nossos corações. Amados irmãos, você que não tem essa Bíblia aqui, essa Bíblia é muito boa para você dar estudo, para você aprender, tanto para professor e para aluno. Aplicação pessoal, Bíblia de estudo. Você que ainda não adquiriu, adquira, amados irmãos, que ela é muito boa. Ela tem algumas coisas aqui que você ajuda a compreender mais e mais o estudo. Amém? Então aqui fala, maneira de boa reputação. Tomar cuidado. Então tudo isso fala sobre a sabedoria. Então a sabedoria ensina sobre o cuidado, sobre andar dentro da palavra, dentro da igreja, ser crente dentro da igreja, ser crente dentro de casa. Então ensina tudo. Então, amados irmãos, a sabedoria ensina também fugir da luxúria,
fugir, não ser preguiçoso. Então, Deus não agrada o preguiçoso, agrada daquele que faz com amor, com esforço. Deus não agrada aquele que não trabalha, só por causa de motivo de enfermidade, né, amados irmãos? Mas a Bíblia diz, vai com a formiga, ó preguiçoso. Nós vemos, amados irmãos, que Deus não agrada a preguiça. Deus deu o homem para trabalhar. Nós vemos que a Bíblia diz, do teu suor comerás. Então, amados irmãos, o trabalho ele é honrado por Deus. Nós vemos que antes do Adão pecar, ele já trabalhava. Nós vemos que ele cuidava do jardim. Nós vemos que ele cuidava ali do jardim do Éden. Nós vemos que ele cuidava, a qual o Senhor pediu para cuidar do jardim. Então, amados irmãos, nós vemos que Adão ele cuidava, ele já trabalhava. Então, amados irmãos, o trabalho ele é honrado por Deus. O terceiro ponto fala, a mensagem de adoração. Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções do coração humano, tais como medo, angústia. Então, a mensagem de salmos fala sobre expressar as emoções. Nós vemos que salmos também fala sobre que nós precisamos, às vezes nós estamos tristes, o salmo fala conosco. Nós vemos Salmo 91, Salmos 46, Salmo 90 fala sobre Deus é o nosso refúgio, Salmo 46, e Salmo 91 fala, o Salmo 91, nós vamos ler aqui, que fala a proteção de Deus em meio ao perigo. Então, aquele que habita no escudo. Então, o Salmo também fala sobre o medo, né? Que eu estava falando para os irmãos aqui, o medo. Então, os Salmos, ele também fala sobre a proteção do homem. Então, o Salmo 91, o Salmo 46 fala sobre a tristeza que a pessoa tem. Então, no tempo de tribulação. Então, o Salmo 46 também ele ajuda a confortar o coração. Então, força, alegria, esperança também. Salmo 118. Então, amados irmãos, o Salmo não tem capítulo. O Salmo ele é livro. Então, o livro de Salmos ele expressa alegria, expressa a proteção na vida do homem, expressa o agradecimento a Deus. Então, os Salmos ele é poético e ele também é de louvores. Aqui fala, o sentimento do coração estão impressos na história, na poesia e na Bíblia, que nos ensina a respeito da verdadeira. Então a Bíblia, ela expressa o sentimento em nosso coração. Ela expressa também, amados irmãos, alegria em nossa vida. A palavra de Deus, ela é infalível, ela não falha. A palavra de Deus, ela é a única bússola para nosso caminho e nossa vida espiritual. Ela é o guia. A Bíblia é o guia para nós estar na presença do Senhor. A Bíblia é o guia para nós caminharmos na presença. A Bíblia, ela é o único caminho que leva o crente à salvação. Então, amados irmãos, a Bíblia tem igual eu falei, a Bíblia, nós estamos estudando hoje, o tema, nós estamos hoje, que é as histórias e as poesias. Então, as histórias os livros de Juízes, Crônicas, 1 Samuel, 2 Samuel, livro de Reis, de Esther, e os livros poéticos de Jó até Eclesiastes. Então, amados irmãos, nós vemos que tudo isso se expressa para nosso coração. Nós vemos que a Bíblia, amados irmãos, ela também nos ajuda a fugir de todo mal. A Bíblia nos ensina a guardar a palavra em nossos corações. A Bíblia diz, guarda a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A conclusão fala o seguinte, a experiência do povo de Deus na conquista da terra prometida aponta que é a sabedoria divina. O texto bíblico, em prosa e poesia, revela a sabedoria divina, que deve ser aplicada
em viver diário. Então, amados irmãos, devemos aplicar tudo que está escrito na Bíblia, aplicar em nossa vida. Então, amados irmãos, a palavra de Deus, ela é alimento para a nossa vida. A palavra de Deus, ela nos ajuda a caminharmos mais e mais até o céu. Amém? Estarei orando para todos os irmãos. Eu peço aí aos irmãos que estejam orando por mim, porque eu estou com um pouquinho de dor de dente. Os irmãos lembram de mim nas suas orações. Amém? E eu estarei orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado por tudo. Eu te agradeço, ó Pai, por essa maravilhosa escola bíblica dominical. Ó Pai, abençoa cada um, meu Deus, que assistiu este vídeo. Ó Pai, que possa sentir a Tua presença, o Teu poder, Pai, nesse vídeo, Pai. Ó Pai, abençoa cada um, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa cada família. Ó Pai, abençoa o nosso país, meu Deus. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, cessa esse vírus, Pai. Ó Pai, quando as pessoas estão internadas nos hospitais, meu Deus, visita cada vida, Senhor. Ó Deus, que as pessoas também que perderam seu ente querido, Pai, conforta cada coração, Pai. Ó Deus amado, Deus querido, o Senhor está no controle de todas as coisas, ó Pai. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que nós possamos cada vez mais aprender a Tua palavra, crescer na graça e no conhecimento da Tua palavra, que nós possamos diminuir o Senhor crescer em nossa vida, Senhor. Ó Deus, abençoa cada um em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar seu joinha.